aí? Bora lá rodar mais uma chave, aprender mais uma chave hoje, uma chave também muito poderosa que a gente precisa usar ela sempre em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, que é a chave de teste, é a chave testar. O que é testar? É você coletar dados, né? E a gente precisa fazer isso em tudo da nossa vida. Pensa comigo, né? Como que eu sei se uma coisa é boa ou ruim? Se eu coletar dados, né? Então, muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes, a gente vai quebrar a cara mesmo no teste, né? Por que é esse nome? Porque é o bater com a testa, é ir lá e bater com a cara, né? Quebrar a cara. Então é isso, a gente precisa testar. Quando um erro é aprendizado, você sabe que você tem algo para fazer para mudar aquilo ali, né? Para você mudar. E aí, nestes testes, a gente vai constituindo coisas poderosas, vai construindo coisas poderosas, né? Por quê? Você vai tendo ali uma coleta de dados, você vai tendo mais segurança no que você está fazendo, e você vê se o produto é viabilizado ou não viabilizado, né? Se o produto vai funcionar ou não vai funcionar, mas como que eu faço isso? Só fazendo testes. Por quê? Porque se eu não testar as coisas novas, né, eu não consigo descobrir se aquilo ali faz sentido. E a fé? O que é a fé? A fé nada mais é do que você testar ali, né? A Bíblia, ela precisa não ser lida, ela precisa ser testada, ela precisa ser comprovada ali na sua vida. Por quê? Depois que você faz os testes, que você vê que aquilo ali funciona, aquilo ali passa a ser um fato e não apenas uma coisa que você não consegue sentir. Então, isso a gente tem que trazer para tudo na nossa vida, né? Colocar testes em tudo. Ah, eu tenho vontade de fazer uma mentoria, eu tenho vontade, eu tenho tentado, né? O que é tentar? É você ficar ensaiando o que você vai fazer. Você fica tentando. Ah, não sei se eu faço, eu não sei se eu não faço. E aí, quando você coloca para testar, que você vai ali colher os dados, você vai saber se aquilo ali, do jeito que você propôs, tem uma aceitação ou não. E a partir daquela coleta de dados, você sabe se você tem que aprimorar ou se você tem que largar aquilo de lado. E nós precisamos testar até as pessoas que estão ao nosso redor. Para quê? Para que você consiga ficar com as pessoas que têm o mesmo propósito que você, que têm o mesmo caminhar que você, que estão buscando as mesmas coisas que você. Porque não adianta eu me cercar de pessoas com visões diferentes, só vai me deixar perdida. Né? Lembra lá na chave de energia, de movimento, quando você está julgando ali para todos os lados, né? É isso, quando você tem pessoa que está aí julgando ideias para você de todos os lados, nesse início, né, que a gente está começando, a gente só vai ficar perdido. Então, eu preciso fazer testes a todo momento, né? Por quê? O nosso cérebro só entende, só aprende se entender que aquilo ali é simples. E como é que eu transformo uma coisa complexa em simples? Fazendo testes e vendo que funciona, né? E eu vou testando a cada fase, os meus testes vão ficando maiores e melhores, né? Por quê? Se eu não vou fazendo testes durante a minha vida, eu fico naquela fase, eu não passo para a próxima fase. Cada fase é um teste que eu estou fazendo em uma determinada área. Então, a gente precisa estar o tempo todo, né? Então, você vai fazer um projeto, você tem que fazer o teste. Para quê? Para que ele traga validação ou invalidação, para você saber, né? Então, a maioria das pessoas não gosta de testar por causa do erro. Ah, mas se eu testar e errar, que bom, você aprendeu que não é daquela forma, que tem um outro jeito, né? Quando eu aprendo essa ferramenta de testar e eu começo a testar ali para quando der errado, eu não entro em pânico mais. Por quê? Porque eu já fiz esse teste, seja ele físico, seja ele mental, né? Seja ele do âmbito espiritual. Por quê? Existem 3 tipos de teste: os que já fizeram, os que eu já fiz e o que eu faço mentalmente, né? E os que eu vou fazer. Na verdade, são 4, né? Então, eu só vou aprender se eu testar. Por quê? Porque eu aprendendo ali durante os testes vai me diminuir a minha chance de erro. Então, pensa
aí um projeto hoje que você tem, que você quer colocar. Mas se você não testar, se você não coletar os dados que você precisa ali, você sabe se o seu produto é bom? Ele é bom porque às vezes ele resolve o seu problema, ele resolve a sua dor. Mas eu preciso testar se ele vai resolver os problemas dos outros, se ele vai resolver a dor do outro. Então, principalmente aí na internet, a gente tem que estar o tempo todo testando coisas novas. O jeito, a maneira que eu falo hoje, já não me ajuda para o público que eu quero alcançar amanhã, para o que eu quero atingir amanhã. Por quê? Porque a vida está sempre em movimento, ela precisa estar em movimento, e eu acredito que você já virou essa chave do movimento. E aproveitando esse minutinho aqui, para você que não está aí acompanhando o grupo com a gente, aqui embaixo tem o link do grupo. Entra lá, vem fazer com a gente. Ainda tem algumas chaves, as outras estão todas aí. Tem chaves muito, muito pequenininhas para que você consiga ver e rever diversas vezes. Aproveita, deixa um comentário para a gente do que você achou da chave, do que a gente contribuiu na sua vida. Aqui é um ambiente muito legal, onde a gente compartilha diversas coisas, a gente fala sobre diversos assuntos, né? Diversas dores que a gente tem. Porque é isso. Às vezes, o ambiente onde a gente está vão ter dores em comum, a maioria das vezes, né? Por quê? Porque são propósitos que estão juntos, são caminhadas que estão juntos. Então, a gente tem que estar ali o tempo todo praticando esses testes, né? Então, os testes, né, e as validações vão nos fazer ser um ser humano evoluído. Por quê? Eu só evoluo quando eu faço testes, né? O que eu falei, eu só vou passar de fase quando eu faço testes. Então, pensa, você é a mesma pessoa de semana passada? Não, hoje são testes novos que você vai fazer, né? Estudar essas chaves do SPR novamente foi o quê? Foi um teste. Eu não tinha certeza se eu iria conseguir. Hoje nós já estamos na chave 31, entende? Faltam 9 chaves para a gente acabar. Então, isso aqui foi mais do que um teste, né? E hoje eu sei comprovadamente que isso transforma a vida das pessoas até do jeito que a gente fala, porque lá o original foi feito pelo Pablo. E o Pablo transforma a vida das pessoas, né, com uma live. Aqui ele ficou 48 dias direto com a gente. Mas eu sei que hoje, através dos testes que eu fiz, o que foram esses testes? Eu vim para cá, eu me dispus, né? Eu peguei o meu tempo, que é o bem mais precioso, a gente estava até falando disso aqui mais cedo, né? Então, eu peguei o meu tempo, que é o meu bem mais precioso, e vir para cá, para quê? Para eu testar se eu dou conta, se esse é o caminho mesmo que eu quero seguir, se é o ambiente onde eu quero estar. E eu só tenho a comprovação depois que eu fiz os testes. Por quê? Porque se eu não testar, eu nunca vou saber, eu vou ficar sempre no achismo, né? E quanto mais testes eu faço, menos o meu risco de ruína. Por quê? Porque eu já entendo o caminho, eu vou passando as fases, né? Então, nós precisamos estar aí sempre testando. E tudo tem como testar. Tudo. E o seu ego, gente, é uma coisa que vai ser testada diversas vezes. É o maior bloqueio que é testado diversas vezes. Por quê? Aparecem as pessoas que vão discordar de você. Aparecem as pessoas que vão querer falar que isso não é para você. Aparecem as pessoas e aparecem os testes, né? Que Deus manda para a gente para ver se a gente está no caminho que Ele nos colocou de verdade. E tudo é teste. A gente tem que estar preparado. E como é que a gente está preparado para esses testes? Coletando os dados, tendo esses dados a nosso favor. Então, eu preciso girar essa chave todos os dias, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Por quê? Porque tudo na nossa vida é teste. Então, nós precisamos estar aí constantemente testando, né? Como eu disse, só o teste nos leva para a próxima fase. Então, me conta, você tem feito testes na sua vida? Você tem feito testes do que você quer trazer para a sua vida? Você tem feito testes para que a sua vida realmente vá para o caminho que você escolheu seguir? Né? Você tem feito testes com a Bíblia, trazendo ensinamentos da Bíblia para a sua vida? Conta aí para gente,
né? Compartilha aí com a gente que a gente vai adorar saber. Então, agora eu quero saber das meninas o que vocês acharam dessa chave hoje, né? E como que funciona esses testes na vida de vocês? Quem vai compartilhar aí comigo? Ninguém vai falar comigo hoje? Não acredito. Que silêncio. Entrou um anjo sobre a mesa, como dizia meu pai. Teste é essencial, né? Na vida da gente. Quem que é Juliana? Nunca vi você por aqui. Seja bem-vinda, Juliana. Boa noite, minha Oi, querida. Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer. Quem me colocou no grupo foi a Kátia, minha primeira vez aqui. Seja Só tô, bem-vinda. só tô começando para entender como que é. Fique à vontade. Oi, Kátia. Ficou claro aqui, porque eu estava lá embaixo com meu filho brincando, mas estou seja bem-vinda, tá, Juliana? E aí, os testes a gente tem que fazer o tempo todo, né? A gente tem que sempre estar fazendo testes, seja de uma ferramenta nova, seja de um produto novo, seja na sua vida pessoal, qualquer parte da sua vida a gente tem que estar testando. Os testes, eles são essenciais para você validar um produto ou um serviço. E aí, quando a gente lança, por exemplo, quando você vai lançar um produto novo, é importante você testar aquilo ali primeiro com a sua família, com as pessoas mais próximas, para você ver se vai dar certo, se funciona, se não funciona. E aí, você faz um primeiro teste, não funcionou, você vai lá, refaz aquilo ali, recalcula aquilo ali, o que que errou, o que que não deu certo, conserta e testa de novo. É tanto que em faculdade ou no colégio a gente faz teste o tempo inteiro, para ver se a gente aprendeu aquela matéria. O teste lá você faz para você ver se você aprendeu aquela matéria. Então, o teste ele é essencial na vida da gente. Eu gosto de testar coisa nova, eu gosto de testar aplicativo novo, eu gosto de ver o que está pegando na internet, no marketing digital, eu vou lá e testo se aquela ferramenta que funciona. Tem muitas que funcionam para mim, tem outras que não funcionam, eu vou lá e testo outra. Então, o tempo todo a gente tem que estar fazendo teste, para a gente ver o que funciona melhor para a gente ou não. Sim, é isso, né? A importância de estar sempre fazendo teste. E a Tete falou um negócio legal, né? Que eu não tinha levado para esse lado. A vida inteira, né? A gente vai estudar, a gente faz teste para comprovar se a gente está pegando aquele ensinamento. E é isso, gente. Tudo na vida é teste. O seu casamento é um teste. O seu relacionamento é um teste. Se você não está casada, você precisa fazer testes. Por quê? Para você saber escolher a pessoa certa, né? Para ver se realmente bate ali. Que essa história de os opostos se atraem não funciona em relacionamento, não. A gente tem que parar com isso, né? Os semelhantes que se atraem. Porque se eu tenho uma pessoa que eu penso A, a pessoa pensa só B, não vai dar hora nenhuma, vai dar briga, vai dar treta o tempo todo. Né? Então, a gente precisa fazer esses testes de tudo. Né? Se a pessoa tem vontade de morar num lugar só, a questão de filhos, tudo a gente tem que fazer teste antes de se relacionar em qualquer área, né, com as pessoas. E é isso, a gente está em constantes testes, né? E aí, quem mais vai falar comigo hoje? Tô invisível, tô invisível. Tô Sair da brincando, sala. Não é possível. tô Tô brincando, tô brincando. aqui, gente. É, essa questão de teste, né? Às vezes a gente, igual você falou, às vezes a gente fica com medo de fazer teste, né? E, gente, a vida é um teste. Receita é testar. Você pega lá a receita, se você não colocar o seu jeitinho de fazer, tem vezes que você vai o passo a passo, direitinho ali, pega a receita do fulano de tal, que é aquela coisa mais estrondosa, uma receita de família. Se você não pegar, você não aplicar o seu jeito, né, não vai funcionar. Porque muitas das vezes, o que que nós fazemos? Nossa, só o do fulano que funciona e o meu não. Mas você não sabe se você não testou, né? E cada teste, gente, vai funcionar para uma pessoa. Igual você falou, tem coisa que vai depender do seu jeito, de cada um de ser, a forma. Então, assim, às vezes eu posso vender calça jeans, você também pode vender calça jeans. Eu, às vezes, vou vender 10 calça jeans, você vai vender uma calça jeans. Ou vice-versa, né? Às vezes você vai vender um. Então, o que que acontece? A gente tem que ver.
que é só você testar. Quantas pessoas, todas as pessoas que você vê que hoje têm sucesso na internet, o que eles falam? Teste, testar, fazer. Aí funcionou, você vai criando velocidade, né? Primeiro você tem um objetivo, você foca no seu objetivo, com o tempo você vai criando velocidade naquilo que você vai fazer. Então, tem que testar, não adianta você fugir, não adianta, você vai assim, aí tem algumas pessoas que já têm os testes prontos. Você às vezes vai fazer aquele teste, não vai funcionar para você, mas tá tudo bem, você testou, né? Então, assim, essa questão, a vida da gente é um teste, né, gente? Tudo na vida é testar. Deu bom, beleza, não deu, parte para outra. Porque às vezes, igual você falou assim, nós temos medo de fazer o teste, de falar assim, nossa, eu testei isso, e agora, o que vai ser de mim? Não, deu errado, que vergonha, o fulano fez a mesma coisa que eu, e deu certo, deu bom. Gente, talvez não era o seu tempo, não era o seu momento. Então, assim, tudo. E a gente não pode ter medo de testar. E às vezes tem, igual a gente estava até discutindo um dia sobre 6 em 7, né? Falando sobre isso, tem muitas pessoas para fazer o 6 em 7 dele, faz 20, testa 20 vezes, 30 vezes, mas você só não pode desistir, tem que fazer, como se diz, tem que fazer até dar certo. Vai dar certo. Se você está tentando, se você está tentando, quem tenta não consegue, mas se você está fazendo, vai dar certo. Uma hora vai chegar o seu momento. Então, assim, a gente tem que, essas questões de teste, né? Perder o medo. Primeiro é você perder o medo e fazer. Aí eu só ouvi uma frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não, vai com amor, gente. Vai com amor, se vai dar certo, sabe? Vai com amor que as coisas funcionam. Amor o quê? Quando você testa, é o amor a você. Você está fazendo as coisas, é o amor a você. Se você fazer para você as coisas dando certo, as pessoas ao seu redor, tudo vai ser beneficiado. Então, assim, essa questão de testar é muito importante e a gente tem que fazer um teste mesmo, né? Todo dia não ter preguiça. E às vezes o cérebro da gente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim: não, faz não, vai lá e testa, deu errado, faz de novo. E assim a gente vai. Nós vamos chegar onde nós queremos, né? Vou deixar vocês falar. Não, Essa já é não. uma certeza, né? Isso não é um teste. A gente chegar onde a gente quer é uma certeza. Exatamente. Né? Então, bora lá. Vai lá, Kátia. Então, o teste é muito parecido. Esse testar, a chave parece que está MVP. Nós tínhamos comentado, né? Então, assim, é só através do teste que nós conseguir a validação para realmente ter o produto. Então, todas as hipóteses, né? Hipóteses, né, que nós pudermos fazer, colocar no papel, não deu certo, vai aperfeiçoando até chegar no certo. Então, essa é a ideia. Outros comentários da palavra teste, justamente isso, é tentar, né? Tentar não, né, Berenice? É fazer algo que pode dar certo ou não. Mas a gente vai aperfeiçoando com o passar do tempo. Então, isso faz parte, né? Falar, faz parte da nossa vida para chegar no momento assim, quase perfeito. Perfeito. Seu áudio estava ruim nesse final. Repete aí para nós. Então, eu estava dizendo que faz parte testar, né? Porque a gente vai chegar no quase perfeito, porque perfeito não eu Tá baixinho seu áudio, Kátia. aqui uma coisa. Eu estava dizendo que testar faz parte, porque assim a gente vai chegar no quase perfeito, porque o perfeito não existe. Então a gente precisa realmente assim de pôr para rodar, né, as ideias e colocar em prática. Não pode ter medo, não, tem que testar. Só isso. O que nos impede de testar é realmente o medo, né? Então a gente tem que vencer esse medo. Por quê? Como é que eu vou vencer o medo? Tendo dados. E para eu ter dados, essa coleta de dados, eu faço aonde? Nos testes, né? Por quê? Porque quando eu estou testando, eu estou coletando os dados para eu saber se aquilo vai funcionar daquele jeito mesmo,
E só assim o meu medo vai embora. Então, por isso a frase, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Por quê? Depois que você tem um teste, você faz os testes ali, esse medo é obrigado a ir embora. Por quê? Porque você tem os dados, você tem a comprovação, você fez aquilo ali parar de virar um teste, virar um fato, né? Quem mais? A Déia tinha levantado a mão também. Vai lá, Déia. É mesmo só para complementar o que as meninas já falaram, né? E também para a gente ser mais intencional. Eu falo por mim mesmo, quantas vezes a gente não pensa em outros caminhos, né? Deu errado, vou desistir. Mas aquilo foi só uma primeira tentativa, né? Então aí é ser mais intencional mesmo. Eu falo até mesmo no lado, eu, Andréia, né? Profissional. Sim, é isso. Quem mais? A Juliana, que chegou aí, a Cíntia. Essa questão do teste, eu acho que assim, a gente só tem que ter a consciência, né, de que existem níveis. Então, não adianta também você querer testar uma coisa que funciona para o outro, uma coisa grande que funciona para o outro, sendo que você ainda não alcançou o nível. Então, a gente tem que entender que a gente tem que testar no nível que a gente está ali, né? Se arriscar de acordo com a consciência, de acordo com o degrau que você está. Igual as grandes empresas, não são que elas não erram, são que elas fazem esse processo, né, do MVP, o mínimo produto viável. Então, cria, põe energia ali, põe dinheiro, o mínimo possível, vai lá, testa, ajusta, faz os ajustes necessários. Então, isso a gente tem que trazer para a vida, né? Ah, eles não erram? Erram, erram em muito, só que eles testam muito. E eles colocam, e eles seguem nesse fluxo de testar muito, testar rápido, errar, corrigir e fazer. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer de aprendizado para a nossa vida, né? Cada uma no seu nível de consciência, de vida mesmo, não querendo fazer o mesmo teste que o outro está fazendo, porque está dando certo para o outro, ou porque isso, porque aquilo. Não. De acordo com aquilo que você tá, com o degrau que você tá, né? Sim. E essa sabedoria só vai vindo quando você começa a fazer realmente os testes, né? Por E o quê? Porque teste aí você também vai ele tira a inércia, né? Te tira da inércia, do perfeccionismo, que hoje em dia a gente está tão, assim, tão exposto a isso, né? Ah, tem que ser perfeito. Tem até um bordão no marketing digital que o feito é melhor do que o perfeito. Ou seja, você foi lá, testou, é melhor do que o perfeito que você não fez, não executou, não tirou do papel. Sim, é isso. E aí, Juliana quer falar um pouquinho? A Marinette está em outra reunião ali, gente, então nem vou chamar ela para falar hoje. Então, eu tô meio perdida no assunto, não sei direito do que se trata, mas Ah, você pelos chegou, a gente já comentários, tinha conversado. mas assim, pelos comentários, né, que eu tô ouvindo vocês falarem, eu acho que assim, o teste, ele faz parte do nosso processo, né? Porque o nosso processo, para a gente ter essa cura, para a gente crescer, evoluir, a gente vai ter que passar por isso, a gente vai ter que passar pelo mesmo problema, pelo mesmo teste, pela mesma situação, até a gente aprender aquilo, se curar, entender de alguma forma para poder progredir de alguma forma, né? Você não vai poder ficar ali. Você vai ficar ali 10 anos passando pelo mesmo teste. Uma hora você vai ter que aprender. Vai bater cabeça, não quer aceitar, é isso, e ponto. Mas uma hora você vai ter que passar por esse processo, vai ter que passar por esse teste para você se curar e vem a próxima, né? Como as meninas falaram. É isso. É bem isso mesmo. Oi, meninas. Eu até tô aqui, mas eu não prestei atenção no que vocês falaram, então eu não vou poder contribuir com nada. Tô aqui no negócio hoje, mas não começou ainda, tá uma falação aqui, tá uma confusão, já tô estressada com esse trem. Perdi pro meu tempo, podia ter ficado aqui com vocês. Mas depois eu revejo a aula e vejo lá a chave, viu? Prometo. Então é isso, gente. A nossa chave hoje foi testar. O quanto você tem feito testes na sua vida? Comece a se perguntar: os testes que você está fazendo realmente condiz com a vida que você está vivendo? A fase que você está passando? Porque é o que a Cíntia falou, às vezes a gente está fazendo o teste
para quem está um nível muito acima da gente, e aí a gente não está tendo nem resultados, não está tendo nem coleta de dados, né? E aí a gente começa a surtar. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Você está fazendo o teste dentro da sua fase, mas como você vai saber isso? Coletando dados, fazendo os testes. Então, faça aí os testes que você precisa para que você alcance o nível que você deseja. E, ó, aproveita, testa aí contando pra gente se você tem participado aí com a gente. Curte, comenta, compartilha com outras pessoas, faça essa mensagem ser transferida para outras pessoas. E isso é você colocando movimento aqui no que a gente está fazendo. Se inscreve no canal também e vem participar com a gente. A descrição do grupo, o link do grupo está aqui na descrição do vídeo, então venha participar com a gente, vai ser um prazer ter você por aqui. E é isso. Até amanhã com mais uma chave, hein? Tô te esperando.